Olá, mamíferos! Nesse segundo vídeo sobre a organização do citoplasma, a gente vai discutir basicamente o destino e o transporte de substâncias produzidas pelo retículo dentro da célula. Primeiramente, vamos relembrar aqui rapidinho como é que o retículo endoplasmático está organizado. Vamos lembrar que tem duas regiões bem específicas nessa estrutura. O retículo endoplasmático liso, relacionado à síntese de lipídios, e o retículo endoplasmático rugoso, relacionado à produção de proteínas, uma vez que está cheio de ribossomos aderidos à sua membrana. Ok. Tanto os lipídios como as proteínas do retículo endoplasmático, antes deles chegarem a atingir o seu destino final, eles devem passar por uma organela denominada complexo de Golgi. Só que essa organela ela não é fisicamente ligada ali ao retículo endoplasmático. Existe um espaço de citoplasma entre eles. Então, o que vai acontecer? Para que esse transporte organela seja possível, é necessária a ação de vesículas de transporte que vão brotar de uma região muito específica do retículo liso, chamada de região de transição. Brotando as vesículas de transporte, as substâncias que estão ali dentro vão ser conduzidas até o complexo de Golgi. Perfeito? Agora que a gente já entendeu para que serve, como é transportado o complexo de Golgi, vamos dar uma olhadinha melhor, nos pormenores dessa estrutura. Conceitualmente, o complexo de Golgi é um conjunto de cisternas achatadas envoltas por membrana. Certo? Daqui a pouco a gente vai entender o que é cisterna. Funcionalmente, a gente pode agrupar as funções do complexo de Golgi em dois pontos básicos. Número 1, processamento e distribuição das moléculas produzidas nos retículos, os lipídios e as proteínas. E a partir deles são formados lisossomos, vesículas secretoras e acrossomo. Lisossomo e vesícula secretora a gente vai discutir mais adiante nesse vídeo. O acrossomo é uma vesícula que a gente encontra em espermatozoides que acumula uma série de enzimas para que o espermatozoide consiga penetrar no ovócito na hora da fecundação. Certo? Então, o que é a cisterna? Aqui a gente vê a estrutura, um esquema com a estrutura básica de um complexo de Golgi. Aqui a sua foto no mundo real colorida artificialmente. E que a gente pode ver vários compartimentos em sequência aqui no complexo de Golgi. Eles estão organizados de uma forma que uma face desses compartimentos sempre recebe substâncias do retículo, chamada face cis, essa primeira região aqui, primeiro compartimento. Do outro lado, na face oposta, chamada de face trans, a gente tem o brotamento de vesículas que vão levar as substâncias transformadas, processadas pelo complexo de Golgi, para o seu destino final. Certo? Como é que esse complexo de Golgi ele pode ser encontrado nas células, em geral? Pegando aqui como modelo a célula animal e a célula vegetal, a gente percebe alguma diferença na sua distribuição. Nas células animais, a gente tem um complexo de Golgi perto aqui do núcleo, a gente pode ver essas bolinhas alaranjadas aqui, perto do núcleo e reunido, agrupado, certo? Por outro lado, na célula vegetal, olha o que a gente vê. Várias cisternas espalhadas, várias pilhas espalhadas ao longo de toda a célula, sendo que cada uma dessas aqui, cada pilha, a gente vai chamar de dictiossomo. Então, a gente vê uma diferença bem gritante na organização do complexo de Golgi nas células animais e nas células vegetais. Certo? Então, aplicando o que a gente viu de função na estrutura do complexo de Golgi, como é que a gente pode explicar melhor esse termo processamento, modificação? Então, cada uma desses compartimentos aqui do complexo de Golgi possui uma série de enzimas que estão relacionadas a uma sequência de reações químicas que vão modificar as moléculas que vêm do retículo endoplasmático. Você deve estar se perguntando de que forma que eu vou modificar essas moléculas. Quando os lipídios e proteínas são produzidos no retículo, eles são associados a pequenas moléculas de carboidrato, na sua maioria das vezes, chamadas de oligosacarídeos. Tá? Esses oligosacarídeos são muito importantes para o direcionamento da síntese dessas moléculas. E justamente esses oligosacarídeos que provavelmente vão sofrer modificações aqui no complexo de Golgi. As enzimas que estão aqui nessa estrutura, elas são especializadas em modificar oligosacarídeos, cortar alguns pedaços, adicionar outras unidades, certo? De forma que essa molécula, esse lipídio, essa proteína, seja pronto para o uso no seu destino final. A forma como ela vai ser modificada vai mudar de molécula para molécula. Depende do destino e depende da função, certo? Mas a gente pode agrupar todas as modificações e relacioná-las com a ação sobre carboidratos. Então, quais moléculas que vão ser intensamente modificadas aqui no complexo? Glicolipídios
glicoproteínas e proteoglicanos. Glicolipídios são lipídios associados a carboidratos. Proteoglicanos e glicoproteínas são carboidratos associados a proteínas, ou vice-versa, proteínas associadas a carboidratos. Uma das funções que a gente pode dar para essas moléculas que estão vindo aqui, por exemplo, que estão sendo modificadas no complexo de Golgi, é a formação, né, da membrana plasmática. Tem lipídios e proteínas na membrana plasmática. Preciso lembrar que ela é uma membrana, uma bicamada lipoproteica, certo? E o interessante é ressaltar que os carboidratos que estão ligados a lipídios e proteínas que estão na membrana, eles vão formar o glicocálix, aquele revestimento encontrado muito em células animais, que tem a ver com a proteção, né, da célula mecânica e química, e também com um reconhecimento célula a célula, né, importante em organismos animais. Okay? Uma outra importância que a gente pode ressaltar aqui para o complexo de Golgi é a participação na produção de componentes da parede da célula vegetal, como, por exemplo, a hemicelulose, pectina. Não a celulose, porque a celulose é produzida a partir de enzimas que estão associadas à membrana plasmática. Essa não, mas outros componentes polissacarídicos são intensamente produzidos aqui pelo complexo de Golgi. Certo? Então, só resumindo aqui, a gente tem 3 destinos das substâncias que passam pelo complexo de Golgi. A membrana plasmática, como a gente já discutiu, certo? Vesículas secretoras e lisossomos. O que a gente vai discutir melhor daqui para frente são os lisossomos e as vesículas secretoras. Certo? Então, a gente precisa dar uma olhadinha aqui, ó, em como, né, que essas substâncias que foram produzidas pelo retículo vão ser depois distribuídas a partir do complexo de Golgi. Percebam o seguinte, aqui a gente tem um esquema, né, conjugando o complexo de Golgi com o retículo. A gente já conhece essa parte, a vesícula de transporte, está levando aqui as substâncias do retículo para o complexo. E aí a gente pode traçar 2 caminhos diferentes. Primeiro caminho, vamos supor que essa substância que foi produzida pelo retículo seja uma substância que tem uma função fora da célula, ou seja, ela tem que ser secretada. Então, quando uma célula secreta, ela joga para fora a substância que tem função fora dela, que é o caso, por exemplo, de um hormônio, ou uma enzima digestiva que vai ter usado fora. Então, esse hormônio, essa enzima proteica, eles vão ser produzidos no retículo rugoso, vão por vesícula de transporte do complexo de Golgi, sofrem as modificações necessárias nos seus carboidratos, certo? E são colocados em vesículas de secreção, que vão brotar do complexo de Golgi, vão até a membrana e vão acabar se fundindo na membrana, né, no processo chamado de exocitose. Né, e você vai ter a secreção, a eliminação desse conteúdo para fora da célula. Se essa proteína produzida for uma enzima necessária para a digestão intracelular, ela vai seguir o mesmo caminho que as proteínas anteriores. Só que, quando ela chegar na fase trans, que é a última aqui, ela vai ser colocada dentro de um lisossomo, que também é uma vesícula, mas que tem uma função diferenciada. Ele vai participar de processos de digestão intracelular. Certo? Então é muito importante que você tenha na sua cabeça essa organização aqui. Retículo, complexo e vesícula secreção ou lisossomo. E depois, membrana plasmática. Tá? Para ilustrar como que é isso no mundo real, olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma microscopia eletrônica mostrando exatamente o complexo de Golgi, certo? Suas cisternas aqui, ó, localizadas. A gente tem um pedacinho de retículo endoplasmático aqui, ó, perto dessa mitocôndria. Certo? E se a gente olhar de pertinho esse retículo endoplasmático, já vê que é a zona de transição, porque estão brotando as vesículas aqui, ó, de transporte. Ó. A gente pode ver várias vesículas de transporte aqui brotando dessa região do retículo endoplasmático. Okay? Aqui do complexo de Golgi, o que a gente vai ter? Brotamento tanto de lisossomo como de vesículas de secreção. Depende qual que é a proteína que está sendo processada aqui no complexo de Golgi. Ok. Vamos ver como é que é a vesícula de secreção e o lisossomo também no mundo real. Como é que a gente pode observar essas organelas em células encontradas, por exemplo, em organismos animais? As vesículas secretoras, normalmente, elas estão associadas a células bem polarizadas, como essa daqui do pâncreas secretora. O que é célula polarizada? Dá para a gente ver que as vesículas estão rumando todas para a mesma região. Provavelmente aqui embaixo a gente tem um canal que vai receber essa secreção e vai eliminar a secreção dessas vesículas secretoras a partir da membrana plasmática. Certo? Então, elas vão até a membrana, eliminam por exocitose os seus conteúdos,
são todos reunidos em um canal, e esse canal depois vai mandar essas substâncias para o destino final delas, em um órgão, no pâncreas, que é o caso da nossa célula aqui. Por outro lado, os lisossomos, olha como a gente pode ver aqui. A gente pode ver que eles estão bem distribuídos numa célula de defesa, aqui, por exemplo, que é o macrófago. Provavelmente eles vão participar aqui nessa célula de processos de digestão de partículas que foram fagocitadas, que é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então a gente percebe que essa célula não está muito polarizada em termos de vesícula. As vesículas não estão reunidas numa mesma região, elas estão espalhadas, certo? Diferente das vesículas secretoras que a gente viu ali em cima. Falando de lisossomo, pessoal, os lisossomos eles podem participar de duas vias de digestão bem distintas. Uma delas é chamada de heterofagia e a outra autofagia. A heterofagia é a atividade do lisossomo em digerir partículas que vêm de fora da célula. E a autofagia é a atividade do lisossomo em digerir partículas ou estruturas, como por exemplo mitocôndria e peroxissomo, que são da própria célula. A autofagia, auto de próprio. Certo? Como é que se dá esse processo? Primeiramente, o lisossomo vai ser brotado a partir do complexo de Golgi. Quando ele acaba de ser brotado, ele é chamado de lisossomo primário. E aí esse lisossomo ele vai se fundir ou uma vesícula contendo uma partícula que veio de fora, no caso aqui, como exemplo, a gente usou o fagossomo, a fagocitose, ou esse lisossomo pode se fundir a uma vesícula contendo uma estrutura interna da célula, que no caso aqui no desenho é a mitocôndria. Nesse caso, a gente vai chamar essa vesícula de vacúolo autofágico ou autofagossomo. São nomes comuns para essa vesícula. Quando o lisossomo se reúne ou ao fagossomo ou ao vacúolo autofágico, eles vão gerar, essa fusão vai gerar o chamado vacúolo digestivo. Certo? O vacúolo digestivo é onde acontece realmente a digestão. As enzimas do lisossomo elas estão agora em contato com as partículas e vão digerir essas partículas. Nesse caso, a gente também pode chamar a estrutura de lisossomo secundário. Então aqui você já poderia ter uma bactéria que foi fagocitada ou até mesmo uma mitocôndria que está sofrendo um processo aí de autofagia. Fiz a digestão dessa estrutura, terminei de absorver todos esses componentes que são necessários para a célula. O que vai sobrar aqui dentro dessa vesícula? Só resíduo. Aí essa vesícula, esse vacúolo, deixa de ser digestivo e vira um vacúolo residual. O vacúolo residual ele vai em direção à membrana, vai se fundir a membrana e vai eliminar os resíduos para fora da célula. No processo de exocitose também. E também recebe o nome de plasmocitose. Certo? Então, mais uma vez, o lisossomo pode fazer heterofagia, quando a estrutura vem de fora da célula, o compartimento, a estrutura, a partícula, ou autofagia, quando ele vai digerir algo que está dentro da célula, que é uma estrutura da célula. Feito? Nas células animais, a gente discute bem essa via de digestão. Já nas células vegetais, quem vai realizar esse processo de degradação é uma estrutura conhecida como vacúolo, simplesmente vacúolo. É um vacúolo bem conhecido porque normalmente a célula vegetal é marcada por ele. Você vê uma estrutura enorme no meio da célula vegetal, ocupando quase 90% da célula vegetal, que é chamado normalmente de vacúolo. Só que nas células vegetais, ele não exerce só essa função de digestão. Ele pode ser usado na célula vegetal como armazenador, pode armazenar pigmentos, nutrientes, participa do controle aqui do osmótico, com a entrada de água. Ele é um agente de participação da própria homeostase da célula, todo o equilíbrio interno. Os pequenos vacúolos das células animais estão relacionados apenas à digestão. Agora, esse vacúolo grande aqui da célula vegetal, volumoso, ele participa, além de degradação de componentes, vai participar também de armazenamento de várias substâncias, inclusive água. Certo? Aproveitando que a gente está falando de vacúolo, a gente está falando de vacúolo vegetal, vacúolo aqui e aqui, vamos só citar esse vacúolo aqui da célula eucarionte do protozoário, que é um vacúolo um pouquinho diferente, mas também recebe o nome de vacúolo. Esse aqui é o tal do vacúolo contrátil ou pulsátil, que serve muito para bombear o excesso de água quando essa célula aqui, que é um protozoário ciliado, paramécio, ele se encontra num meio hipotônico. O que vai acontecer? Por estar no meio hipotônico vai entrar muita água e esse vacúolo ativamente vai jogar água para fora. Certo? Então, nesse vídeo o objetivo era esse, falar de vacúolo, lisossomo, complexo de Golgi, complexos, assim, estruturas que estão relacionadas. Então, em um outro momento, a gente vai terminar de falar de outras organelas. Ok?
Valeu!